Bom, neste momento nós queremos resolver a seguinte equação. Z à quarta mais 1 igual a zero. Vamos resolver isso da seguinte forma. Nós vamos reescrever a equação como z à quarta igual a menos 1 e nós vamos usar a seguinte teoria. Toda vez que nós tivermos que calcular z elevado a n igual a w, ou seja, nós queremos as raízes enésimas de w, e que w for um número complexo na forma polar dado por ρ, ele é elevado a j φ. Então nós podemos calcular utilizando a seguinte forma. Zk vai ser igual a raiz enésima de ρ, que multiplica cosseno de φ mais 2kπ dividido por n mais j seno de φ mais 2kπ sobre n. Então nós podemos utilizar essa expressão desde que o k esteja variando de 0, 1, 2 até o n menos 1. Isso vai nos fornecer todas as raízes enésimas deste número complexo w. Então é isso que nós vamos utilizar aqui. Vamos lá. Então, nesse caso, como z à quarta é igual a menos 1, nós temos que o n vale 4, esse n aqui vale 4, e o w ele vale menos 1. Então, nós temos que o w vale menos 1. Menos 1 escrito na forma polar, ele é 1e elevado a jπ. É uma das maneiras de representarmos menos 1 na forma polar. A gente pode ver isso pela própria representação geométrica, né? Ficar assim, ó. Quem que é o número menos 1 representado geometricamente no plano complexo? Esse é exatamente esse ponto aqui. Número complexo, real puro, né? A gente pode vê-lo também como um vetor que parte da origem com extremidade no ponto menos 1, extremidade final no ponto menos 1. Então, com isso, a gente vê que o comprimento desse vetor é 1, então esse aqui é o nosso ρ, que vale 1, comprimento desse vetor, e o argumento aqui é π. Então, o nosso φ vale π. Então, daí a gente vai calcular as raízes agora. Então, vamos lá, calculando Z0, Z1, por aqui mais embaixo, Z0, Z1, Z2 e Z3. As 4 raízes complexas do número complexo menos 1. Nós vamos calcular Z0 até Z3, porque n é igual a 4, então vai até n menos 1, então vamos até 3. Então, para calcular o Z0, a gente precisa, primeiramente, achar aqui a raiz enésima de ρ, então a raiz quarta de 1, né, que vai aparecer sempre aqui na frente. Então, aqui em todos os casos eu vou ter essa raiz quarta de 1, porque ρ é 1. Raiz quarta de 1 é 1. Né? Nós vamos colocar isso aqui para obedecer nossa fórmulazinha. Raiz quarta de 1. Depois vai entrar aqui o cosseno de φ, que é π, mais 2 vezes o k. O k aqui nesse caso ele vale 0. 2 vezes 0 vezes π sobre n, que é 4, mais
j seno de π que multiplica π mais 2 vezes 0 vezes π sobre n, que é 4. Então, isso fecha aqui. Essa é a primeira raiz, vai sair daqui. A segunda, a gente vai obter o seguinte, ó, cosseno mais 2 vezes 1, porque aqui o k vale 1, né? 2 vezes 1 vezes π sobre 4, mais j seno, aqui a gente vai entrar novamente com π, por aqui, π, mais 2 vezes 1 vezes π sobre 4. Fecha aqui. Novamente, cosseno, que j seno. Então aqui vai ficar cosseno de π, que é o φ, né? Mais 2 vezes 2, que é o nosso k da vez. 2 vezes 2 vezes π sobre 4. E aqui a mesma coisa, π mais 2 vezes 2 vezes π sobre 4. E aí a gente vai obter a terceira raiz. E a quarta, vamos montar aqui a nossa estrutura, cosseno mais j seno a gente ter aqui nossa quarta e última raiz. Vai ser π mais 2 vezes 3, que é o valor de k, agora, né? O k aparece aqui, né? Ele vai obedecer o que aparecer aqui. Então, o k aqui vale 3, 2 vezes 3 vezes π sobre 4, e aqui o mesmo, π, que é φ mais 2k π sobre 4. Perfeito. Feito isso, agora nós vamos... Bom, isso aqui vale 1, né? Raiz quarta. Vamos escrever aqui que a raiz quarta de 1, aqui vai ser a raiz real, né? Considerando o 1 número real, então vai ser a única raiz real do que sair daqui. Então, isso aqui vale 1. Raiz quarta de 1 é 1. Então, não vou escrever isso aqui mais. Então, vai sobrar somente cosseno de... Aqui sumiu essa parte, né? Então, ficou... Então, essa parte aqui sumiu. Então, ficou somente π sobre 4. Cosseno de π sobre 4. Mais j seno de π sobre 4. Aqui agora, cosseno. Aqui 2 vezes 1 dá 2π, mais 1π dá 3π. Então, nós temos aí cosseno de 3π sobre 4, mais j seno de 3π sobre 4. Ok. O próximo, cosseno, que 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Cosseno de 5π sobre 4, mais j seno de 5π sobre 4. Joia. E por último, cosseno de 2 vezes 3, 6, 6π mais π, 7π. 7π sobre 4, mais j seno
de 7π sobre 4. Essas já são as raízes. Se quiséssemos escrevê-las na forma polar, né, aqui elas já estão na forma polar, mas na forma polar compacta, a gente poderia escrever assim, isso é E elevado a J π sobre 4. Aqui é E elevado a J 3π sobre 4. Aqui a gente já tem E elevado a J 5π sobre 4. E aqui nós temos E elevado a J 7π sobre 4. E com ângulo 7π sobre 4. Se representarmos essas raízes em plano complexo, a gente vai observar o seguinte. Vou colocá-las aqui. No plano complexo, x, j, y, a gente vai obter que essas raízes estão dispostas assim. Aqui eu tenho uma, aqui eu vou ter, vamos pôr a primeira aqui eu tenho uma, que é essa primeira aqui, essa segunda de amarelo está aqui, a terceira está aqui, de púrpura, e a quarta aqui. Por que isso? Porque essa primeira aqui, representada vetorialmente, a gente vê que o argumento, o ângulo aqui é π sobre 4. Em seguida, nós temos a segunda aqui com um argumento de 3π sobre 4. Então, se você contar aqui, 1, 2, 3π sobre 4. Todas têm o módulo igual a 1. Né? Que todas têm um módulo igual a 1. Então, a gente pode perceber que todos esses vetores aqui têm o mesmo comprimento. O que significa que elas estão sobre uma mesma circunferência. Vamos desenhar essa circunferência aqui. Circunferência com centro na origem e raio 1. Então é como se nós tivéssemos isso aqui acontecendo. Raio 1. E a gente observa que, por esse fato, a gente tem aqui um quadrado, né? Se a gente ligar essas raízes, a gente vai observar um quadrado aqui. Vamos ligar aqui. Estas raízes são vértices desse quadrado, inscrito nessa circunferência. Ok. Agora, para finalizar, vamos escrever esses números complexos na forma retangular. Né? Na forma retangular, como que eles ficariam? Então, a gente vê que cosseno de π sobre 4 e seno de π sobre 4 vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, a gente tem aqui raiz de 2 sobre 2 mais j raiz de 2 sobre 2. Aqui, cosseno de 3π sobre 4 e seno de 3π sobre 4. 3π sobre 4 é referente a essa aqui, que está o nosso Z1. Né? Z1 está aqui. Então, se o Z1 está aqui, com esse cosseno e com este seno, a gente obtém aqui menos raiz de 2 sobre 2 para o cosseno, no eixo x aqui, o eixo dos cossenos. Então, aqui vai estar negativo, então menos raiz de 2 sobre 2, mais j raiz de 2 sobre 2, que é o seno, aqui está no eixo dos senos aqui, positivo, raiz de 2 sobre 2. Esse próximo aqui, a gente já vai obter o Z3, né? Z3, os dois são negativos, tanto o cosseno quanto o seno. Então, nós vamos obter menos raiz de 2 sobre 2, menos j raiz de 2 sobre 2.
E o quarto, a gente já vai obter o seguinte. Aqui é o Z3, não, aqui era o Z2, né? Z1, Z2. Vamos pôr Z2 aqui. Z2. Agora sim, o Z3, que é o quarto, já está aqui com o cosseno positivo, certo? Cosseno, a parte real, que é o cosseno, está positivo, e o seno negativo. Então a gente vai obter aqui raiz de 2 sobre 2, e o cosseno é positivo e o seno negativo, menos raiz de 2 sobre 2j. Parte imaginária aqui é negativa. Vou colocar aqui uma conclusão, né? Portanto, as raízes quartas de ômega igual a menos 1 são raiz de 2 sobre 2, mais ou menos, aqui temos mais ou menos também, mais ou menos raiz de 2 sobre 2, e mais ou menos raiz de 2 sobre 2j. E é isso.